O Homem-Aranha do Tom Holland foi confirmado no Aranhaverso? Será que o Homem-Aranha 2099 é o vilão? Bom, o novo trailer do Homem-Aranha através do Aranhaverso trouxe muita coisa pra gente pensar. Mas calma, galera, eu vou explicar tudo pra vocês agora nesse vídeo. Tem muita coisa, hein? Vamos lá. Não pode fugir pra sempre, garoto! Eu não posso perder outro amigo. Miguel, não foi isso que a gente conversou! Você sabia? Você não tem ideia do que está fazendo! Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser. Não, eu vou fazer do meu jeito. Hoje todo mundo tá no mundo das criptomoedas e NFTs, não é? Ou você não tá? Não. Eu não acredito, não é possível. Olha só, se você tem mais de 18 anos, fica agora aqui comigo que eu vou te ensinar a entrar nessa de um jeito seguro, com um monte de benefícios agora. Pra você baixar o app da Binance, é grátis, você não vai pagar nada. E nesse app você tem a maior disponibilidade de criptos e NFTs, tudo num só lugar, ali nesse app. Sem contar a segurança para suas negociações. Por quê, Peter? A Binance ela é a maior corretora de criptos do mundo. E não é à toa que a reputação dela é excelente, justamente por ser a maior do mundo. Agora vem a parte maneira. Além disso tudo, as taxas de negociações da Binance são as melhores do mercado. E de quebra, eles lançaram um cartão pré-pago de cripto. Exatamente. Você faz suas compras no dia a dia, pagando em cripto. Porra, isso é coisa do futuro, Star Trek, Star Wars. São mais $600 de desconto em taxas que você pode ganhar se você se cadastrar através do meu link aqui embaixo. E verifica sua conta, ou seja, baixa o app que é de graça, cadastra tudo de graça. Verifica sua conta, pronto. E aí você pode ganhar $600 de desconto nas taxas. Porra, galera, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, ok? Vem no link da descrição pra você conhecer o app e ver todos os detalhes desses descontos. Vale a pena demais, hein? Nerd Peter aqui. Galera, o Miles Morales tá na mira do Miguel O'Hara e esse novo trailer pode ter explicado melhor o motivo. A gente já tinha visto que o Miguel O'Hara e os outros aranhas iam perseguir o Miles Morales no primeiro trailer. Mas agora o novo trailer mostrou algo que pode ser o verdadeiro motivo disso. O fim do multiverso. Por algum motivo, o Miguel O'Hara tá obcecado em proteger o multiverso. Pra quem não lembra, tinha uma cena no primeiro trailer onde aparecia lá o Miguel brincando com uma criança no telão. Talvez ele perdeu alguém muito importante. Mas enfim, bora conferir esse trailer e analisar cada ponto. Até porque esse filme pode confirmar que os filmes do Sam e o Spider-Verse fazem parte do mesmo multiverso. Tudo conectado. Tá curtindo? Curtiu o trailer? Já vai comentando aqui embaixo que é muito importante. E se não tá inscrito nesse canal e quer acompanhar tudo sobre super-heróis, cinema, anime, séries, é esse o canal. Desde 2014, o maior canal do YouTube de cultura pop. Obrigado, é justo por causa de você isso. Vamos seguir, valeu galera. Spider-Force. Galera, dessa vez as versões dos aranhas não vão se encontrar por acaso ou por algum acidente, né, com o multiverso. Dessa vez existe um lugar onde uma sociedade de Homens-Aranhas se encontram e essa sociedade, ao que tudo indica, foi criada pelo Miguel O'Hara. Eu já vou explicar como é que ele fez isso, mas antes vamos falar da Spider-Force. Nos quadrinhos, a gente tá falando da HQ chamada Spider-Force, que é uma das HQs que continuam os eventos da saga do Aranhaverso e se passa no mesmo ano que é lançado o arco Spider-Geddon. Essa Força-Aranha criada pelo Miguel O'Hara no trailer vai bem além do grupo montado por acaso no primeiro filme. Muito além. Todos que estão ali, né, com exceção do Miles, lógico, foram convidados para fazer parte da equipe. Existe então um grupo de Homens-Aranha cuidando do multiverso. Eles provavelmente fazem o que deve ser feito, cortando o mal pela raiz, né? E aí monitorando os vilões e os heróis que mexem com a estrutura do multiverso. Tudo isso já vem sendo meio que jogado no ar desde o primeiro filme. Mas antes de eu explicar essa parte pra vocês, vamos tentar entender por que o Miguel O'Hara não quer o Miles Morales na equipe. Miles Morales foragido. Deu pra ver que o Miles Morales vai ter que escolher entre ser um amigão da vizinhança, né, ou um protetor do multiverso. Ou um ou outro. Não ficou claro a ordem dos acontecimentos no trailer pra gente, a gente não consegue entender perfeitamente isso agora. Mas tudo leva a crer que por algum motivo o Miguel O'Hara não quer o Miles na equipe. Em algum momento o Miles teve a chance de escolher entre salvar uma pessoa ou o multiverso. Mas ele escolheu os dois e por isso o Miguel O'Hara bota o exército de Homens-Aranha atrás dele. E a preocupação do Miguel com o multiverso vem desde o primeiro filme. Na cena final de Homem-Aranha no Aranhaverso, dá pra ver o Miguel O'Hara chegando em casa e sendo recebido pela assistente virtual dele, que é chamada Layla, que diz que o multiverso quase foi destruído. Ou seja, as regras do Miguel O'Hara não foram criadas à toa. Essas viagens e aventuras pelo multiverso podem colocar em risco a existência de tudo que existe. Mas galera, assim, talvez essa obsessão vai deixar o Homem-Aranha 2099, o Miguel O'Hara, né, meio fora de controle. E aí vai fazer o cara passar dos limites. Justamente, fora de controle. Dá pra ver no trailer que o Peter B. Parker e a Gwen Aranha não estão curtindo os métodos usados pelo Miguel. Ele tá realmente extrapolando ali. Miguel O'Hara é o vilão? Com isso a gente começa a pensar se o Miguel O'Hara vai ser o vilão do filme. Bom, então assim, antes de tudo a gente tem que entender o que tá rolando e conhecer melhor o Miguel O'Hara para poder chegar nessa conclusão.
Ele não é uma versão do Peter Parker, ok? Na verdade, o Miguel O'Hara é um geneticista mega super inteligente que ganhou os poderes depois de tentar alterar o próprio DNA para se curar do vício de uma droga. Só que lembrando que ele foi dopado para ficar viciado nessa droga. E ele também foi sabotado quando ele tentou alterar o DNA para escapar dessa cilada. Enfim, o Miguel é uma versão completamente diferente do Homem-Aranha principal, do canônico, do Peter Parker. A começar pelos poderes, que além do kit básico de Homem-Aranha, o Miguel O'Hara ainda tem teias orgânicas, presas, garras, veneno, telepatia. E ele também tem um sentido de aranha que consegue prever o perigo e encontrar a raiz do problema antes de acontecer. É quase um Minority Report. O sentido de aranha dele é muito apurado, ok? A personalidade dele também é diferente. Ele é quietão, ele não fica fazendo piadas. Ele é inteligente, mas ao mesmo tempo bem arrogante. Ele se dá bem com a mulherada, tem assistente virtual lá que eu falei pra vocês, a Layla, né? Foi ela, inclusive, quem criou o dispositivo pro Miguel viajar pelo multiverso. E isso é mostrado na cena pós-crédito do primeiro filme, que o Homem-Aranha em 2099 vai parar na Terra 67, onde ele revive aquele meme lá de apontar o dedo, um Homem-Aranha apontando o dedo pro outro, né? Isso aconteceu na primeira animação. Na época parecia só uma piada, mas a real é que ele já tava convocando os Homens-Aranhas pra equipe de elite dele. Tanto que tem uma cena no trailer que mostra o Miguel ao lado da Mulher-Aranha entregando o dispositivo pra Gwen-Aranha. Só que o Miles não chegou a ser recrutado, pelo menos não no trailer. Aí você pensa, pô, mas por que o Miguel O'Hara quer tanto capturar o Miles Morales? Isso tudo provavelmente tem relação com o vilão principal. O verdadeiro vilão, Spot. Dependendo da versão do trailer que você viu, o início tá diferente, presta atenção nisso, ok? Tem aquela versão que mostra a roupa dos três aranhas do cinema. Eu já vou falar isso no próximo tópico, ok? Mas também tem a versão que mostra um vilão meio comediante, chamado Spot. Ali ele parece só um cara inofensivo, né? Um daqueles vilões bobões, tipo do Disney Plus, né? Mas ao longo do trailer dá pra ver que o Miguel O'Hara, em algum momento ele revela algum futuro pro Miles que deixa o moleque assustado. No final da visão tem um cara sozinho no meio do limbo com vários portais e manchas pretas no lugar. É depois disso que o Miles pede pra voltar pra casa. Esse lugar é provavelmente a Dimensão Manchada. E o que é isso, Peter? É a dimensão onde o Spot tem acesso por causa dos poderes dele. Bom, é bem provável que o universo do Miles esteja em perigo por causa do vilão Spot, que é capaz de abrir portais para outras dimensões, como é o caso da Zona Negativa. Não dá pra saber exatamente como que o Spot poderia colocar em risco o universo só usando os poderes dele. Não consigo prever isso pra vocês, dizer, né? Mas o mais provável é que ele consiga acessar a Dimensão Manchada. E talvez isso afete o multiverso. Justamente esse poder dele acessar essa dimensão. A real é que talvez o Spot ainda não tenha feito nada. Mas, graças àqueles poderes evolutivos que eu falei pra vocês, do sentido de aranha do Miguel O'Hara, né, de prever muito pra frente, ele pode ter percebido que o Spot é uma ameaça. E aí, por isso, o universo do Miles Morales precisa ser apagado ou desconectado do universo. Ou seja, aí tá o sacrifício menor pra proteger um bem maior. Ah, Peter, mas não é só derrotar o Spot? Existe essa possibilidade, né? Ele já foi derrotado pelo Homem-Aranha nas HQs. Mas o Spot tecnicamente é imortal. Ele pode ser destruído e voltar novinho em folha lá na Dimensão Manchada. Acontece isso. E pode ser também que essa versão dele, do Spot, seja ainda mais poderosa, mais perigosa. Ele pode talvez, sei lá, perder o controle dos poderes e criar portais entre dimensões. Ficar totalmente descontrolado, talvez, né? Seria até legal se o filme falasse, por exemplo, sobre incursões. Porque aí sim a gente ia ter certeza que tudo vai se conectar no futuro do CM, né? Não ia ficar só nessa coisa de será que vai? O CM está conectado com o Spider-Verse. E por falar em multiverso, galera, não dá pra ignorar que a Sony trouxe alguns ganchos que ligam o Aranhaverso com o CM. Porra, tá na cara. Primeiro que uma das versões do trailer, a gente tem os 3 uniformes dos 3 aranhas do cinema. Até aqui tudo pode ser só marketing, beleza. Mas aí, ao longo do trailer, o Miguel O'Hara fica, porra, pé da vida quando ele lembra do que aconteceu com o Doutor Estranho com o Ned da Terra 199999. Isso mesmo, exatamente, são 5 9, né? 9 pra caramba. E pra você que não faz ideia de que terra é essa, ou do que se trata essa terra, essa é a terra do universo principal do UCM. Ah, Pedro, mas eles disseram que era a Terra meio-meio. Exatamente, mas antes de existir esse papo aí de multiverso, antes mesmo de existir os Vingadores lá no cinema, foi lançado o Official Handbook of the Marvel Universe A to Z. Volume 5, isso foi lançado lá em 2008. E nele é dito que o filme do Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro, acontece na Terra 199999. Na penúltima página do livro é possível, inclusive, encontrar bem lá embaixo essa afirmação, não sou eu que estou inventando. Por isso, desde aquela época, os fãs chamam o CM de Terra 199999. Ah, sei lá, 59. E é claro que o Miguel O'Hara tá falando de Homem-Aranha sem volta pra casa. Pode até ser que hoje o Kevin Feige não use essa numeração. E sei lá, que ele considere mesmo que o CM seja a Terra 616, mas na boa. Sabendo que existe a Terra 616 nos quadrinhos, fica bem melhor o cinema ter o seu próprio nome. Ser um universo separado dos quadrinhos, entende? Faz totalmente sentido e eu acho que eles vão seguir isso.
Sem falar que o próprio Homem-Aranha do Tom Holland já apareceu no Aranhaverso recentemente nos quadrinhos. Saca só, o que deixa até mais claro que o universo meio dos quadrinhos e o Sam podem existir no mesmo multiverso. Enfim, galera, além dessa história maneira pra caramba, a gente não pode ignorar alguns personagens novos que apareceram nesse trailer. Homem-Aranha Índia, esse é o Pavit Prabhakar, que aparece bem no começo do trailer. Ele tá bem diferente da versão dos quadrinhos, mas pelo visto ainda é o mesmo cara. Mulher-Aranha, essa é uma das versões da Jessica Drew do multiverso. Ela aparece lutando contra o Abutre. Inclusive, nesse trailer, o Miguel O'Hara arrebenta o Abutre numa cena brutal, né? Se a gente vê lá. Eu sei que tá parecendo um monte de árvore, mas é o tom do vilão mesmo. Aranha Punk. Pra quem nunca leu Spider-Verse, não, pra quem nunca jogou a Marvel Spider-Man, esse é o Robert Brown. Um Homem-Aranha que curte punk pra caramba, punk rock, né? E vem da Terra 138. Aranha Escarlate. Pra quem é da época da saga do Clone, com certeza percebeu que Ben Reilly tá presente nesse filme também. Porra, Ben Reilly, pra quem leu, vai lembrar bem direitinho, né? E praticamente ele foi tirado dos quadrinhos de tão bem feito que tá os traços do personagem. Pra quem não sabe, vamos lá, o Ben Reilly, ele é clone do Peter Parker e por algum tempo ele achou que ele fosse o verdadeiro e que o Peter Parker fosse o falso. Spider-Bite, essa versão do Aranha aqui é bem diferente. Ela vive num mundo onde as pessoas vivem numa realidade virtual, com avatares e tal, né? Ela criou um avatar com uma armadura que dá poderes de aranha pra ela. Pelo visto, ela vai aparecer só na forma de holograma no filme. E além desses novatos, a gente também consegue ver o Homem-Aranha do Marvel Spider-Man do PlayStation 4, o Homem-Aranha Sem Limite e mais um monte de Homens-Aranha que eu posso trazer com certeza mais detalhes pra vocês depois de outro vídeo. Mas a mais importante aqui é Mayday. É a filha do Peter com a Mary Jane que aparece soltando teia. Isso mostra que o Peter B. Parker ele resolveu os problemas com a Mary Jane. Até porque, não sei se vocês vão se lembrar disso, um dos motivos que fez ele se separar dela é que ele não estava pronto para ter filhos. Pô, Peter, então essa galera toda faz parte do CM? Não sei, pode ser que sim, ou pode ser que a Sony tá só forçando a barra mais uma vez. Independente disso, o filme promete ser tão bom quanto o anterior. Tá maneiro pra caramba a animação. Né? Os personagens são mais legais ainda, a gente vai ter muito personagem maneiro. Na boa, eu quero muito ver o Miguel O'Hara em ação pra valer nesse filme. Tipo, como ele é nos quadrinhos. O cara é top demais, vocês vão ficar bolados com isso. Real que eu tô muito hypado pra esse filme, tipo, eu tô muito. Eu não sei vocês, esse me hypou legal. Já pensou se esse filme abre porta pro Sam e faz o Miles Morales desse universo e parar no live action? Imagina uns 5 Homens-Aranhas inéditos aparecendo em Guerra Secreta. Nossa, maneiro demais, né? Galera, sério, não precisa nem de filme origem do Miles. Ele já tem uma legião de fãs, todo mundo conhece ele. E mesmo que não tenha essa ligação, pô, fala sério, o filme tá com cara de que vai ser maneiro demais. Eu acho difícil esse filme não ser bom. A Sony tá dando um show com essas animações do Homem-Aranha, com certeza. Tanto na animação em si quanto nos roteiros. A Sony tá caprichada demais. Tomara que os live actions que vierem agora sigam esse exemplo aí, ao invés de criar outro Morbius da vida. É o que a gente espera. Mas enfim, galera, agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse trailer? Vocês estão hypados pra qualquer ligação com o Sam? Ou só pelo filme vocês já estão felizes? Comentem e toca aqui, pô. Se inscreve no canal, ativa o sininho, pô, vai ser bom demais. Tem mais vídeos chegando hoje, tá bolado. Hoje tá bolado amanhã, então você não tem noção. Então se inscreve com o sininho e dá uma conferida se você tá inscrito aqui, não custa, né? E ativa o sininho. Obrigado, galera, de coração. Até a próxima. Uhul, fui!